Eu queria cumprimentar cada companheira e tanto os companheiros do movimento dos catadores de materiais recicláveis, quanto os companheiros que são hoje ocupantes das ruas dessa cidade do Brasil, porque não tem perspectiva de um governo que possa ajudá-los a recuperar a dignidade como ser humano. Queria agradecer aqui os companheiros do PT, sobretudo os nossos prefeitos, a ex-prefeita Marta Suplicy, o ex-prefeito Fernando Haddad, os nossos deputados, os futuros deputados, o nosso companheiro Suplicy, que é uma figura sempre presente na nossa luta. Eu quero dizer para vocês que está presente aqui um companheiro que essa semana promoveu está um companheiro que promoveu um jantar muito chique em São Paulo, um jantar que custou, me parece que R$500 o convite, e esse dinheiro foi distribuído para que os companheiros da Coalizão Negra pudessem fazer distribuição de alimento pelo Brasil inteiro e, sobretudo, aqui em São Paulo. Eu não sei se o Douglas Belchior está aqui, está ali na frente, mas ele foi um dos companheiros que esteve lá e a arrecadação foi para a Coalizão Negra. E eu queria, Marco Aurélio, que você pudesse vir aqui na frente para as pessoas saberem que os catadores têm também, no meio dos advogados, muita gente disposta a ajudar vocês nessa luta. Esse dia de hoje está muito interessante, porque aqui hoje a gente tem banqueiro, que já não é mais banqueiro, que está do nosso lado nessa briga por reconstruir a democracia. Esse é o homem que fez a arrecadação de um jantar de R$500 por pessoa para distribuir para a Coalizão Negra. Pode sentar no meu lugar ali. Pode ocupar meu lugar ali. Aí, nós temos aqui empresários, que eu não posso citar o nome porque não vamos expor ninguém, mas nós temos empresários que estão preocupados em conhecer como é a vida de vocês, como é que vocês vivem, porque a gente precisa humanizar um pouco o povo brasileiro. Nós precisamos humanizar. Nós precisamos tirar o ódio que está implantado nesse país como se fosse um tumor maligno. A gente tem que extirpá-lo e colocar nesse país alguém para cuidar, não para governar, alguém para cuidar do povo, alguém para cuidar das crianças, alguém para cuidar da educação, alguém para cuidar dos velhinhos, alguém que trata as pessoas com respeito, alguém que enxerga em cada pessoa um ser humano. Não importa a condição social, não importa a sua profissão, o que importa é que ele é ser humano, ele é brasileiro, ele tem direito. E os direitos elementares estão previstos na Constituição, estão previstos na Bíblia, estão previstos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, e nada disso é cumprido. Outro dia eu dizia no sindicato, Marta, Haddad, eu nunca vi a polícia entrar numa fábrica para bater num patrão que recusou atender a reivindicação dos trabalhadores. Porque os trabalhadores reivindicam. O patrão tem o direito de dizer, eu não vou dar. Os trabalhadores têm o direito de dizer, então, eu não vou vender a minha força de trabalho. Aí equipara a luta. Mas o Estado tem a sua polícia, que não entra para obrigar o patrão a negociar. Entra para bater nos trabalhadores brasileiros, para eles voltarem a trabalhar e atender os interesses gananciosos dos empresários. Eu falo isso com muita experiência de ter feito greve nesse país. Agora, os catadores de material. Nós fizemos lei. Os prefeitos fizeram leis. Ou seja, na perspectiva de que a gente tivesse um Estado mais democrático, umas prefeituras mais humanizadas, os governadores olhando um pouco mais para o povo. Sabe o que acontece, Júnior? Você nunca viu um policial, você nunca viu um pelotão de choque invadir uma prefeitura para obrigar o prefeito ou o secretário a cumprir aquilo que está no decreto. Você nunca ouviu a polícia entrar no Palácio dos Bandeirantes para fazer o governador cumprir um decreto.
Ele só aparece para bater no povo quando o povo está reivindicando os seus direitos conquistados às duras penas. É esse país que não está certo. É esse país que precisa mudar. E aqui ninguém precisa ser revolucionário. Nós temos que ser cristãos, nós temos que ser democratas, nós temos que ser humanistas, nós temos que ser seres humanos, para a gente poder olhar na cara das pessoas e falar: você também tem direito. Eu vou comer um frango no dia de Natal, você também tem direito de comer um frango. Eu vou comer um peru no dia de Natal, você também tem direito de comer. Que diabo de mundo é esse que produz alimento suficiente e tem 800 milhões de pessoas passando fome do planeta, Tupici? Que desgraça de mundo é esse que você tem um país como o Brasil com 230 milhões de cabeça de gado, mais cabeça de gado, só vaca. Não estou falando de cabrito, de porco, de carneiro, não estou falando disso, só vaca. 230 milhões para 213 milhões de habitantes, e a maioria do povo não consegue comer um pedaço de carne, e ainda tem gente indo à fila do açougue para pegar osso, ou esperando o caminhão capotar para pegar carcaça de frango. Aonde é que está a lógica desse mundo desumano? Onde é que está essa lógica? Quem é que pode me explicar? Por que tem criança nesse Natal que não pode tomar um copo de leite de manhã, um copo de leite à noite? Por que não pode comer um Danone, alguma coisa que todo dia tem propaganda na televisão? As crianças pobres ficam olhando, sonhando e acordam com um pesadelo, porque tem gente que come 10 por dia, e as crianças pobres passam 10 dias ou 10 anos sem ter direito a comer uma coisa que é anunciado todo dia na televisão. Para que serve governo? Para que a gente elege um governo? Para que a gente elege um prefeito? Para que a gente elege um governador? Para que a gente elege essa gente? Só tem sentido eleger alguém para essa pessoa cuidar dos interesses da maioria do povo. E a maioria do povo é trabalhador, é de classe média baixa. As pessoas não têm grandes pretensões. Maria, as pessoas não têm grandes pretensões. Todo mundo sonha desde pequeno. Eu quero ter uma profissão, eu quero casar, eu quero ter uma casa, eu quero construir família, eu quero ter um carrinho, eu quero ter um computador para o meu filho, eu quero ter um celular. O cara nem sonha mais do que isso, ele sonha pouco. Se ele sonhasse mais, ele fazia uma revolução nesse país. Mas como ele sonha pouco, ele se contenta com as migalhas que vão dando para eles. E eu, sinceramente, companheiros, eu tomei a iniciativa de pedir esse café. Era um café da manhã. Mas por conta que essa sede aqui é utilizada para distribuir alimento todo dia, eu não achei justo a gente atrapalhar a distribuição de comida. Aqui tem quase 4 mil pessoas todo dia pegando comida para comer, pegando marmitex. Por isso eu quero agradecer à diretoria do Sindicato dos Bancários, a generosidade de vocês de colocar esse espaço no sindicato a serviço do povo oprimido e do povo pobre desse estado de São Paulo. Então, companheiros, eu pedi para vir aqui. Eu pedi porque eu queria relembrar os meus 8 anos de presidente, em que toda véspera de Natal eu estive aqui com vocês. Eu estive aqui para receber pauta de reivindicação de vocês. Eu tive que atender pauta de reivindicação, sabe? E estive aqui para conversar com muita honradez. Aqui, companheiros, eu ouvi uma das coisas mais importantes na minha vida. Não pense que as coisas mais importantes para a minha vida são as coisas materiais que nós conquistamos. Não pense que foi o convênio com o BNDES de 200 milhões para os catadores de materiais recicláveis. Não pense que foi o carrinho elétrico que a Itaipu, sabe, resolveu fazer para facilitar a vida de vocês. Não pense que foi as cooperativas que foram criadas. A maior coisa, mais importante na minha vida, foi vocês terem compreendido que eu contribuí para que os catadores de materiais recicláveis e o povo de rua aprendessem a andar de cabeça erguida nesse país.
Andar de cabeça erguida não é uma coisa qualquer. Quem é pobre e quem é nordestino como eu, sabe o que é uma cangaia no pescoço? E quando eles conseguem colocar a cangaia, nunca mais a gente levanta o pescoço. E vocês aprenderam a andar de cabeça erguida. Vocês não têm que ter vergonha de ninguém que passa com carrão na frente de vocês quando vocês estão dormindo na sarjeta. Porque a vergonha não é você estar dormindo na sarjeta. A vergonha é o cara do carrão não ter sentimento, não ter humanismo, não ter solidariedade e não estar disposto a abrir mão de um pouco da riqueza dele para que o povo pobre possa ter o que comer. Essas coisas que nós precisamos ter consciência. Vocês não têm que ter vergonha, porque aquele cara que passa com carrão, e eu já vi muitas vezes, é o cara que toma uma cerveja e joga a lata pela janela. E vocês, humildemente, com o carrinho de vocês, vão catar a sujeira que o canalha jogou na rua, sabe? Para poder mostrar que vocês fazem desse trabalho de vocês um trabalho digno, como faz um engenheiro, como faz um médico, como faz um empresário qualquer. Essa é a vida de vocês e vocês não têm que se vergonhar, porque vocês querem levar para casa um pão, resultado de um trabalho honesto de vocês, o leite, resultado de um trabalho honesto de vocês, e vocês precisam efetivamente estar sempre de cabeça erguida. Eu, sinceramente, queria esse café com vocês, porque eu digo sempre, ô Marta, que talvez a imprensa falasse melhor de mim, só ao invés de eu marcar um café com vocês de manhã. Eu não tomei, desculpa. É que eu começo a falar, eu esqueço. Às vezes, eu acho que eu sou um babaca. Porque se eu, ao invés de vir aqui fazer uma reunião com vocês, eu colocasse uma calça branca, um tênis branco, um lencinho branco no bolso da bunda e uma camisa branca, e fosse jogar golfe com um grupo de empresários aqui em São Paulo, quem sabe a Globo desse uma manchete: Lula joga golfe, Lula acerta a bola no buraco, Lula acerta. Mas eu, ao invés de fazer isso, eu me sinto mais confortável aqui com vocês, porque eu já passei o que vocês passaram. Vocês sabem que o Natal é uma data que não me deixa confortável. Eu nunca, não sei porquê, mas eu nunca me senti bem no Natal. O Natal é uma coisa alegre para quem tem dinheiro, para quem vai numa loja, para quem compra presente para os filhos, para ter gente que pode dar vários presentes, para gente que pode marcar uma viagem, passar 6 meses na Europa, 5 meses nos Estados Unidos. Mas eu acho bonito isso. Eu não sou contra a pessoa fazer isso, eu acho que a pessoa também tem o direito de fazer isso. Mas o que eu fico triste é com milhões e milhões de crianças que não podem ter um presente na vida. Eu fui comprar o meu primeiro presente na vida quando eu tinha 17 anos. Mas não foi ninguém que me deu, eu comprei. Eu comprei uma bicicleta velha, em que eu fui enganado porque a corrente estava frouxa. Eu dava uma pedalada e uma descida para colocar a corrente. E eu ainda tinha um defeito que eu não sabia andar com a mão só na bicicleta. E às vezes eu comprava sorvete, Suplicy, e eu ia da fábrica para casa tentando chupar o sorvete, não conseguia tirar a mão do guidão, com medo de cair, eu agachava para chupar o sorvete. Na verdade, o sorvete derretia todo, eu não chupava meu sorvete. Se eu soubesse, eu não tinha comprado a bicicleta, eu tinha comprado outra coisa. Mas quantas milhões de crianças nesse ano? A coisa que eu tenho mais pena, Eduardo, é quando eu vejo a quantidade de milhares e milhares de mães que saem com as crianças para andar nas ruas da Avenida Paulista, da cidade do interior, sabe, anda rua e mais rua, rua e mais rua, sem poder comprar nada, nenhuma camiseta das mais baratas, porque não tem dinheiro para comprar. E agora que nós estamos vivendo a situação mais grave nesse país,
porque nós temos crise de pandemia, nós temos crise moral, nós temos crise ética, nós temos crise de tudo nesse país, e a crise de um psicopata que está governando esse país. Um cara que não tem sentimento, um cara que não chora pelas 620 mortes, um cara que nunca visitou o hospital, um cara que nunca foi conversar com um parente de uma pessoa que foi vítima do Covid, e ainda continua brincando, tentando dizer que as pessoas não têm que obedecer, não têm que tomar vacina. Gente, a verdade nua e crua é essa. Nós vamos ter que tomar vacina, nós vamos ter que usar máscara e nós vamos ter que evitar grandes aglomerações. Além do Covid, agora nós temos no Brasil uma gripe chamada influenza que está matando no Rio de Janeiro mais do que o Covid. Então é importante também tomar vacina. Se você puder, Marta, pedir para o prefeito o seguinte: olha, coloca os postos de saúde para dar vacina no povo e localizar todos os moradores de rua e levar ele para tomar vacina, porque essa gripe também está matando. Então, companheiro, eu queria vir aqui para dizer para vocês o seguinte: eu estou com 76 anos, já vivi muitas crises nesse país, e nunca vi uma crise como essa. Porque não é só uma crise econômica, não é só uma crise de desemprego, não é só uma crise de falta de comida, é uma crise de falta de respeito, de falta de carinho, de falta de solidariedade, de falta de afeto, de falta de amor. É uma crise de transmissão de ódio. Sabe, é ódio ventilando 24 horas por dia da boca dessa gente. É um presidente que mente 5 vezes por dia, agora deve estar mentindo mais, porque ele está caindo na pesquisa, ele acha que a mentira vai fazer ele crescer, a mentira vai fazer ele afundar. E não adianta dizer, vou criar casa, eu não vou sair. Vai sair de mansinho, porque é o povo brasileiro que vai dar um golpe nele e vai tirar ele da presidência da República. Então, eu queria dizer para vocês, gente, a gente não pode perder a esperança. Pelo amor de Deus, a única coisa que não pode acontecer na nossa vida é perder a esperança. E eu conto outra vez uma história da minha mãe. Não foi poucas as vezes que a minha mãe, com 8 filhos, sem ter um pedaço de pão para dar no café da manhã, sem ter um bocado de feijão para colocar com água no fogo, minha mãe dizia: amanhã vai melhorar. Ela nunca entrou em desespero. E eu queria pedir para vocês: não entrem em desespero. Não percam a esperança. Porque eu acho que nós, juntos, vamos mudar esse país. Nós vamos provar que é possível os filhos dos pobres poder fazer universidade. Nós já provamos uma vez. Nós vamos provar que é possível as crianças comerem 3 vezes por dia. Nós vamos provar que é preciso acabar com a violência contra a mulher, porque mulher, sabe, não pode ser maltratada nem no emprego e nem em casa. O homem, quando nós criamos a lei da Maria Penha, eu fiz muito comício, eu dizia o seguinte: olha, minha mãe dizia para mim: meu filho, se um dia você brigar com a sua mulher, e você ficar com vontade de levantar o braço para bater nela, é melhor você sair de casa e não levanta o braço, porque a mão não foi feita para bater em mulher, a mão foi feita para trabalhar e para fazer cafuné na sua companheira, que você tem que aprender a gostar. Esse mundo a gente pode construir. Esse mundo não é um privilégio dos banqueiros ganhar dinheiro. Esse mundo não pode ser um privilégio dos magnatas ganharem cada vez mais. Gente ganhando dinheiro sem produzir um parafuso, sem produzir um copo, sem produzir uma folha de papel. É dinheiro circulando, é papel circulando e não gera emprego, não gera produto, não gera exportação, não gera nada. E quando tem uma crise, ele desaparece. Quem aparece para resolver a crise é o Estado. O nosso companheiro sabe, o nosso banqueiro aqui presente sabe perfeitamente bem que quando tem crise, os autores da crise desaparecem. E quem aparece é o Estado. Aqui no Brasil, quando veio a crise de 2008, foi o Estado brasileiro.
sob a minha coordenação e o Guido na Fazenda, que disponibilizamos 500 bilhões de reais para o BNDES financiar obras de infraestrutura. E por isso começaram a falar na tal da dívida pública líquida, porque o Estado não pode investir, é os empresários que têm que investir. Nós queremos que os empresários investam, mas o Estado não pode abrir mão de ser o indutor do crescimento econômico, de ser o indutor da distribuição de renda, de ser o indutor da melhoria da qualidade da educação. Nós já tivemos governantes aqui que já disseram assim: quem vai resolver o problema da educação é o mercado. O mercado não está preocupado com a qualidade, o mercado está preocupado com a quantidade. Ele está preocupado em receber a mensalidade. Ele não está preocupado se o cidadão aprendeu ou não. Quem cuida disso é um Estado democrático, é um Estado compromissado com o povo. E é por isso que nós precisamos ter coragem de dizer que nós vamos ganhar esse processo democrático no Brasil. E a partir de 2003 as coisas vão mudar. E eu tenho uma solução simples, não nenhuma violência. É colocar o rico no imposto de renda e o pobre no orçamento. Quando a gente fizer isso, a gente começa a melhorar esse país. Esses dias eu estava numa reunião, eu já contei isso para alguém, e um empresário muito rico, meu amigo, eu também tenho empresário rico, ele estava falando da casa dele. E ele estava falando para o filho dele: olha, essa casa que eu tenho aqui em Brasília, se eu morrer, você vai ser o herdeiro. E sabe quanto você vai pagar de imposto de herança aqui dessa casa? 4%. Você acha que o Brasil cobra muito imposto? Eu tenho uma casa igual essa nos Estados Unidos, ele contando para o filho: se eu morrer, também você vai ser o herdeiro, mas você vai pagar dessa casa 50% de imposto sobre herança. 50%. Aqui no Brasil é 4%. Aqui no Brasil, sabe, aqui no Brasil quem paga dividendos não paga igual o povo pobre que paga imposto de renda. Não precisa ser inteligente para saber. Se todo mundo paga o imposto igual, o pobre que ganha 1.500, que compra 1 quilo de feijão, ele paga mais imposto do que o dono do Itaú, que vai comprar o mesmo quilo de feijão, o mesmo litro de leite. É óbvio que proporcionalmente o pobre está pagando mais. Então nós precisamos fazer uma concertação nesse país. E é esse o meu objetivo. Eu quero dizer para vocês, para terminar minha fala, eu quero dizer para vocês que só tem uma razão para eu voltar a ser candidato a presidente da República desse país. Eu não tenho duas razões, Haddad. Uma só. Só tem uma só. Eu quero provar que é possível a gente fazer esse país recuperar a soberania. E recuperar a soberania significa esse país tomar conta da sua fronteira, significa tomar conta do seu espaço aéreo, significa tomar conta da sua floresta, significa tomar conta da sua água, significa melhorar a vida do povo, significa melhorar a refeição do povo, significa garantir emprego, significa melhorar o salário mínimo, significa a gente garantir outra vez. Todo mundo nesse país vai tomar café, almoçar e jantar todo santo dia às custas do dinheiro que ele ganhou no seu trabalho. Esse país tem que ser reconstruído. Esse país não pode continuar assim. Esse país não pode mentir para dizer que foi a Dilma que quebrou esse país. Não dá para a gente aceitar uma mentira. Inventaram uma tal de ponte para o futuro, aí cavaram um abismo, fingiram que tinha ponte e não tinha ponte. Sabe, cadê a ponte para o futuro? Virou a ponte da desgraça, a ponte da fome, a ponte da pandemia, a ponte do desespero, a ponte das pessoas dormindo na rua. E eu, Padre Júlio, eu fico sensibilizado com o cuidado que o povo que dorme na rua tem. Às vezes ele colocar um pedacinho de pano na frente dele, ele acha que está se protegendo. Se ele faz uma cerquinha de madeira, ele já acha que está numa mansão toda protegida. Tal é a situação de vulnerabilidade que essa gente vive. E eu fico pensando, será que nós
Será que as pessoas que estão trabalhando, as pessoas que ganham salário, as pessoas que são ricas, quando passa por uma praça, ali quando a gente passa no Glicério, aquela quantidade de crianças que tinham desaparecido do Brasil, a gente não via mais criança pedindo esmola, em nenhuma rua de São Paulo. A gente vê aquela mãe com 3, 4 filhos, ao invés da gente parar para perguntar como é que aquela pessoa chegou ali, é mais fácil chamar de vagabundo. Essa pessoa está assim porque é vagabundo. Ela tem 3 filhas porque é vagabunda, porque o marido dela é vagabundo. Se ela tivesse estudado, ela não estava assim. Eu tenho um emprego de jardineiro e eu vou chamar, ninguém quer trabalhar. É fácil. É fácil fazer julgamento sem saber por que a pessoa chegou naquela situação. É muito fácil prender um moleque que roubou um boné e condenar a 5 anos de cadeia, enquanto está cheio de bandido de gravata que roubou bilhões e nunca é preso e ainda ocupa cargo de autoridade nesse país. Essa desgraça dessa Lava Jato, que foi feita na tentativa de tentar me tirar das eleições de 2018, ela causou nesse país, Marta, 4.400.000 postos de trabalho fechados. Ela acabou com a nossa indústria de óleo e gás. Ela acabou com a nossa indústria de engenharia. Ela acabou com a esperança desse país, porque um juiz se meteu e um procurador que eles deveriam ser dono do país. Eles passaram a desrespeitar qualquer um. Eles passaram a entrar na casa de qualquer um. Eles passaram a querer invadir o Congresso Nacional, a Câmara, o Senado. Política era tudo ladrão. E essa gente agora virou tudo político. Virou tudo político. Engraçado. Todos eles viraram políticos. Mas nós vamos dar uma surra neles. Que eles não têm noção. Eles não têm noção o que é sobreviver sem a proteção da toga. É muito fácil colocar uma toga, sentar na frente do Código Penal e ficar dizendo, você presta, você não presta, você presta, você não presta. Ou seja, e eu disse para o juiz, você está mentindo. Você não tem saída porque a mentira já foi longe demais. Você vai ser obrigado a me condenar com base numa mentira, não deu outra. E ele agora anda com a cara de bunda por esse país, sem saber como falar, o que se explicar. Então, companheiros, é o seguinte, olha, eu quero que vocês saibam, sabe o que é ganhar um prêmio? Sabe por que eu todo dia eu levanto dizendo que eu cada vez mais acredito em Deus? Tem vezes que a gente sofre revés, a gente fala, porra, Deus está ingrato, será que Deus existe mesmo? Mas hoje eu percebi que Deus existe de verdade. Foi aqui que eu vi uma companheira negra, catadora de material reciclável, se oferecer e falar, eu quero ser ministra do meio ambiente. Eu não conheço ela, eu não ganhei eleição, não posso estar oferecendo cargo, mas eu tenho certeza que ela é bem melhor do que esse sacana que foi ministro do Bolsonaro, que estava destruindo a Amazônia, que estava mandando queimar, derrubar madeira para a boiada passar. É com essa gente humilde que a gente vai consertar esse país. E eu quero consertar sem, sabe, da minha parte, não tem nenhum motivo para ter ódio de ninguém. Pensa um cara que está leve, apaixonado pela vida, aos 76 anos de idade. Eu não quero gastar meu tempo brigando com ninguém. Se a gente ganhar essas eleições, a gente vai que dedicar cada minuto, cada hora e cada semana, não precisa falar mal de ninguém, a consertar esse país. Eu vou chamar os empresários que amam a democracia e querem fazer política social nesse país. Eu vou chamar os banqueiros que querem ter banco para emprestar dinheiro para o setor produtivo e vamos punir aqueles que estão só para viver de dinheiro especulativo.
Eu quero chamar as mulheres para dizer: vocês são maioria, não baixe a cabeça, você não tem que pedir favor, vai entrando porque a casa é sua. Esse país tem que ter mais mulheres nas políticas públicas. E eu sou o único candidato que não posso mentir, porque eu tenho um legado. Eu não posso fazer menos do que eu fiz. Eu estava lendo hoje, companheiro Haddad, o material preparado com o Guido, que vai ser preparado para o PT, para a gente poder provar algumas coisas nesse país. E é com muito orgulho, Haddad, que você pertence a um partido político que nos últimos 40 anos é o partido que mais fez inclusão social na história desse país. Nos últimos 40 anos, Haddad, você pensa em política social, foi nos nossos governos. E a gente vai voltar para fazer mais. Eu não sei se você está percebendo que você vai ganhar o governo do estado de São Paulo. Eu não sei se você está percebendo. Então, eles se preparem, porque eu sei que a luta é dura, o jogo é difícil, não tem jogo ganho, vai ser um ano de muita luta, eles vão fazer muito jogo baixo, nós não vamos fazer jogo baixo, não espere de mim uma mentira, de mim uma ofensa à mulher do adversário, não espere de mim uma ofensa aos parentes do adversário, é problema dele. Se ele fuma maconha ou não é problema dele, se ele é homossexual ou não é problema dele. Eu estou preocupado com 213 milhões de mulheres e homens que precisam ser felizes, que precisam trabalhar. E aí nós vamos recuperar nossa relação na América do Sul, na América Latina, vamos lá conversar com os americanos. A gente não é anti-americano, não. Eu apenas quero que eles façam comigo o que eu faço com ele. Eu sou menor do que eles, sou pobre, mas eu quero respeito, e por isso eu respeito eles. Então me respeite. Eu quero conversar com a China, porque o Brasil não pode ser refém da Guerra Fria entre China e Estados Unidos com a indústria de informações. E aí nós vamos conversar, Haddad, conversar olho no olho, e falar: gente, é o seguinte, o que é de vocês, do que é nosso é nosso. Esse país vai recuperar a primazia. Nós já fomos a 6ª economia do mundo nos nossos governos. Em 2011, alcançamos a 6ª economia do mundo. Esse país pode ser a 5ª. Para isso, esse país tem que ter dirigente de verdade. Esse país tem que ter gente governando que gosta do país. Esse país tem que ter economista que gosta desse país. Esse país não pode ter parasitas vendendo a alma desse país ao mundo. Portanto, companheiro, é o seguinte, se preparem. Além da carroça de vocês, compre um sapato daquele de borracha bem dura, porque vocês vão ter que andar mais rápido, nós vamos ter que conversar mais, e vamos ter que convencer essa gente. Que Brasil vocês querem construir? Um Brasil para 35 milhões de pessoas, ou um Brasil para 215 milhões de pessoas? Um Brasil, sabe, em que só meia dúzia tem o direito a tudo, ou um Brasil em que todos têm o direito a participar das coisas que nós produzimos aqui? E aí eles vão perceber uma coisa que é elementar, mas que eles não perceber. Quando todo mundo, Suplicy, estiver recebendo um salário, quando todo mundo tiver um dinheirinho, eles vão perceber que a vida vai melhorar para quem trabalha, a vida vai melhorar para o dono de um pequeno comércio, para o dono de um boteco, para o dono de uma loja, para o cara que vende cachorro-quente na rua, a vida vai melhorar para o banqueiro. Ô, Júnior, você não imagina uma coisa. Eu sou o cara que os banqueiros menos gostam. Agora, você sabe, no meu governo e no da Dilma, quantas pessoas nós colocamos no sistema financeiro? Catador de papel, gente pobre que foi ter conta em banco. 70 milhões de pessoas. 70 milhões significa que no governo do PT a gente colocou uma Argentina e uma Colômbia dentro do sistema financeiro. Essa gente deveria vir de joelho conversar com a gente. Parar de ser arrogante, parar de achar que são gênios, parar de achar que sabe mais do que os outros. Eu não fiz universidade de economia, gente. Lamento, porque eu gostaria de ter sido economista, porque eu acho economista, economista é um bicho sabido quando é oposição. Quando é oposição, ele sabe tudo. Quando chega no governo, começa, bom, eu sabia, entretanto, porém, e já não dá para fazer as coisas. Eu aprendi economia com a dona Lindu.
A dona Lindu era analfabeta, mas ela sabia contar dinheiro. E os 8 filhos da dona Lindu chegavam em casa no final do mês. Naquele tempo a gente recebia salário dentro de uma envelope amarela. O patrão nos pagava, a gente colocava o dinheiro, dava uma quiçada no envelope, a gente chegava em casa e entregava para a dona Lindu. Ela abria, contava, separava um monte de montinho assim. Esse é para pagar a padaria, esse é para pagar não sei o quê, esse é para pagar a luz, esse é para vocês irem trabalhar o mês inteiro. Se não sobrava nada, não tinha mais nada. Se sobrasse um pouquinho, ela dava para os mais velhos namorar. Para mim nunca sobrava nada, Marta. Nunca sobrava nada. Então eu aprendi com a dona Lindu que é o seguinte: você só gasta aquilo que você ganha. Se você quiser fazer dívida, você tem que fazer uma dívida que seja rentável, que ela possa te dar um benefício para você pagar a própria dívida. Não é como o Guedes. Ele só quer vender a Petrobras, da BR, a Eletrobras, do Bradesco, o Correio, o Banco do Brasil. A troco do quê? Imagina a mulher que resolve casar com o Guedes e ele fica desempregado. Ao invés de procurar emprego, o vagabundo quer vender a televisão, a cama, a geladeira. Sabe que não é possível. As pessoas têm que aprender a ter criatividade e inteligência. A gente precisa efetivamente saber que o que vai produzir riqueza nesse país é a nossa capacidade de trabalhar, de gerar e produzir nova riqueza. E para isso o Estado tem que ser o indutor do investimento. Então, companheiros catadores, levante a cabeça, companheiros de situação de rua, levante a cabeça, porque esse país vai voltar a sorrir. E quando for em dezembro do ano que vem, nós estaremos aqui, outra vez, fazendo uma reunião com vocês e assumindo o compromisso daquilo que a gente vai realizar junto com vocês. Um abraço, um beijo no coração, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, e que Deus nos dê força para enfrentar o ódio que tomou conta desse país. Um beijo, gente!